Olá, seja muito bem-vindo ao mais um programa Conectados. E aqui hoje, mais do que nunca, nós queremos conectar você à nossa igreja. Sim, e hoje os nossos convidados são convidados especiais, né? Sim, nós temos dois convidados muito especiais, que são dois adolescentes aqui na nossa sede, Thaís e Mauro. Oi, gente, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Thaís. Eu sou colérica, ainda no processo de transformação, mas acredito que depois daqui, viu, o negócio vai mudar. Eu creio. Oi, gente, boa noite, paz do Senhor. Eu sou Mauro Filho e sou sanguíneo e fleumático. E eu me sinto muito honrado de estar aqui. Eu quero agradecer muito a todos aqui presentes. É uma honra e tenho certeza que vai ser muito edificante para todos nós essa noite. Amém, amém. E assim, hoje vai ser algo diferente, né? Porque nas semanas anteriores, a gente que entrevistou o nosso convidado. É verdade. E aí, assim, nos propuseram que nós fôssemos os entrevistados hoje. Eu fiquei assim, de primeira, assim, nossa, assustado, mas também admirado. Pode ser um negócio interessante, né? É verdade. Na realidade, quando eu escutei que o tema era de temperamentos, eu fiquei muito ansiosa, comecei a ler vários livros, rapidamente lembro, Thaís. me identifiquei, sabe? Mas o problema veio o e agora, né? Eu sei qual é o meu temperamento, mas como é que eu transformo ele? Como é que eu trabalho nos meus defeitos, nas minhas qualidades, né? Sim. E é nesse contexto que entra a dinâmica que a gente quis fazer hoje, né? Que é exatamente descobrir como vocês, o Lucas e a Amanda, eles trabalharam em todos esses anos no seu temperamento e se transformaram nesses líderes incríveis que nós conhecemos hoje. Conta pra gente como é que é um pouco assim sobre o papel invertido hoje, no alvo das perguntas. Olha, é bem diferente, né? Porque eu acho, não sei, é uma sensação diferente, mas também ao mesmo tempo prazerosa porque vou falar um pouco sobre a minha vida, a Amanda vai falar um pouco sobre a vida dela, e eu creio que até aqueles que estão nos assistindo também vão nos conhecer um pouco mais. Eu acho que isso também é importante, né? Muitas pessoas ainda não nos conhecem, né? Então, talvez seja uma oportunidade também para que muitas pessoas possam nos conhecer. Com certeza. Com certeza. Assim, a minha primeira pergunta aqui já vai para o Lucas, né? Tá falando tanto, o negócio já vai esquentar aqui para o teu lado. Sinceramente, quando eu tava vendo os vídeos, né? E o último vídeo, que era sobre os coléricos, eu fiquei muito, muito surpresa, porque eu não tinha ideia que tu era colérico. Para mim, tu era um símbolo, assim, de paciência, calmaria. E eu que sou colérica, eu fiquei muito surpreendida, sabe? É algo que eu também quero para minha vida. E eu queria muito, muito, muito entender como é que tu trabalhou esse aspecto. Sim. Então, assim, olha, porque eu falei, né, no episódio dos coléricos, um pouco sobre mim, agora eu virei o alvo Despertou aqui. curiosidade, né? Mas assim, como é que funcionou? Vou falar brevemente como é que foi minha conversão e o processo, né, até hoje. Eu tenho 30 anos, né, detalhe. Me converti com 21, mas eu não me converti na Assembleia. Eu passei 3 anos numa igrejinha pequena e depois é que eu vim para a Assembleia. Na verdade, passei um tempo meio afastado, depois vim para a Assembleia, conheci o pastor Zian, me apresentei para ele. E aí comecei a iniciar um processo mesmo de crescimento. À medida que eu ia lendo as Escrituras, eu via muito a necessidade de eu deixar de lado, de eu abandonar certas práticas, certos comportamentos meus que eu achava que não se encaixava com a figura de Jesus. Eu comecei a olhar Jesus como modelo e via que eu estava muito aquém do padrão de vida dele, do padrão de comportamento e da forma como ele respondia muitas das questões, até mesmo de pessoas que eram opositores, né, que às vezes até estavam tentando tirar Jesus do sério, né? Os fariseus diversas vezes tentam fazer isso. E eu, como uma pessoa que sempre me considerei muito impaciente, de pavio curto, eu identifiquei isso, falava com o meu antigo líder e dizia, olha, cara, eu sou muito pavio curto e na primeira oportunidade que eu tenho, já quero falar um monte de bobagem e fazer até atrocidades, porque na época que eu não era convertido, eu confesso que eu brigava, eu fazia coisas assim que não me orgulho. E aí,
nas conversas que eu tinha com ele, ele sempre me aconselhava, né, que eu orasse a respeito disso, que eu pedisse a Deus, né, que algumas coisas fossem mudando, e aí eu percebi que foi no processo, sabe? O grande problema é que às vezes nós, coléricos, não temos paciência e queremos que o processo seja imediato, e não é. E aí, para que hoje você chegasse para mim e dizer, olha, te acho um cara paciente, e outras pessoas também chegarem para mim e dizer isso, é algo que é um processo que Deus vem fazendo em mim, sabe? Mas isso ainda está dentro de mim, esse temperamento ainda faz parte de mim. O que acontece é que eu consigo dominá-lo. O que acontece é que, em determinados momentos, eu consigo fazer com que isso não se aflore tanto a ponto de eu ser dominado pelo meu temperamento, mas que eu possa, vamos dizer assim, meditar, pensar naquilo que eu vou falar, naquilo que eu vou responder, na forma como eu vou agir, e aí eu acabo conseguindo, vamos dizer assim, ter um comportamento mais de alguém que é paciente. Outro ponto que me ajudou muito foi ter referências. Eu olhava para pessoas que eu gostaria de ter o comportamento. Eu olhava, nossa, eu queria agir igual essa pessoa age, sabe? E aí eu comecei a ver que eu me aproximando dessas pessoas que eu identificava como modelos, isso facilitava eu aprender a lidar com alguns problemas, com algumas situações, da mesma forma que elas lidavam. Então, assim, se eu sou colérico e eu estou do lado de um fleumático, fica muito mais fácil eu ver o comportamento do fleumático diante de uma situação, sei lá, catastrófica, e eu pensar, poxa vida, se ele está calmo assim, por que eu vou me atribular tanto assim? Né? Por que eu vou, sabe, achar que isso é o fim do mundo, né? Eu acho que é por isso que a Bíblia diz que é melhor que sejam dois do que um, né? E o Tiago mesmo vinha falando da importância de viver em comunidade, de viver na igreja, né? E isso faz também uma grande diferença, porque eu vendo os padrões de outras pessoas. Né? Exatamente. Então, isso me ajudou muito também nesse processo. Realmente, essa questão da influência é algo que eu não tinha parado para pensar. Com certeza eu vou começar a prestar atenção, porque eu tento muito, sabe, manter a paciência, manter a calma, mas às vezes, quando eu não estou pensando muito sobre, pronto. Aí me arrependo do que eu falei, da forma como eu agi, todo um processo, um negócio. Então, eu ainda estou tentando trabalhar nisso e acredito que essas dicas foram muito, muito boas. Amém, amém. Amém. Agora, passando para a Amanda, acho que o maior mistério que a gente tem dos adolescentes é como você passou de uma fleumática tímida, né, para uma pessoa desinibida, que aparenta falar tranquilamente no palco, porque apesar de ser sanguíneo, eu tenho um ponto muito forte de fleumático, então eu sinto essa timidez bem segurando muitas vezes. Sim. Então, como é que você superou isso, Amanda? Sim. Gostaria de compartilhar também um pouco, né, da minha história, da minha caminhada cristã. Gente, eu nasci no Evangelho, né, tenho pais cristãos, né, que inclusive estavam aqui agora há pouco, que pena, tiveram que sair. Mas os meus pais, para a glória de Deus, eles tiveram um papel de influência muito grande na minha vida, né? Eu tenho uma mãe sanguínea e um pai fleumático. Meu pai, o fleumático dele, inclusive a gente fez o teste juntos, né? No início lá da nossa conversa, porque antes da gente apresentar aqui o episódio, para quem está nos assistindo, a gente fez uma live entre os adolescentes da igreja, né? Os adolescentes tiveram essa aproximação com o Tiago através de uma live, na verdade pelo Meet, né? O Google Meet. A gente teve essa aproximação, foi quando a gente compartilhou o teste de temperamentos e tudo mais, e a gente se encontrou em que a família fazia, todo mundo fazia, enfim. Então, assim, para a glória de Deus, né, meus pais, eles tiveram um papel fundamental na minha vida. E eu digo isso porque eu sempre fui uma criança muito tímida, sempre aquela criança que na escola ficava mais no cantinho, não se turmava muito com os coleguinhas, né? Que tinha vergonha para falar. Isso foi muito característico em mim, né? Ainda na infância, ali no meu fundamental, tudo mais. Mas teve um episódio na minha vida que eu sempre gosto de compartilhar, porque de fato foi o que me levou à experiência e ao meu processo, né? Assim, da minha aprendizagem, desse processo de aprendizagem com o temperamento, né? De se reconhecer.
E eu sempre falo isso, já compartilhei sobre isso também em outro momento, né, com a juventude da nossa igreja também, sobre esse marco na minha vida, que foi através de uma experiência missionária. Inclusive, é uma coisa que eu estava conversando outro dia com alguns colegas, que o quão é importante um adolescente, um jovem, ter a sua experiência missionária, ter o seu momento em que você está ali compartilhando a palavra, porque, na verdade, foi para isso que nós fomos chamados. A palavra de Deus nos fala que nós fomos chamados para ser discípulos de Cristo, né? Então, o evangelismo, essa questão do levar o evangelho, não é para pessoas determinadas dentro da igreja, não, ele é para todos nós. Isso nós precisamos entender, né? Então, ainda na adolescência, né, por volta dos meus 13 anos de idade, eu tive a minha experiência com missões. E nessa escola missionária, foi quando eu conheci o meu temperamento, foi quando eu descobri que eu era uma fleumática. Né? O meu temperamento é fleumático, melancólico, acho que eu já compartilhei aqui em outros episódios, né? E eu confesso para vocês que o meu melancólico, ele predominava um pouco mais do que o fleumático. Eu era muito sentida, eu sempre fui aquela criança, adolescente, muito sentida com tudo, sabe? As pessoas falavam, olhavam assim para mim mais sério, eu já ficava chorosa, sempre foi assim. E lá nessa experiência que eu tive, né, nessa escola missionária, a escola ela possibilitou, por mais que fosse uma escola missionária, mas eu sempre costumo dizer que a escola missionária ela traz uma reflexão ao nosso caráter, porque ela acaba sendo uma escola de caráter também, né? Então foi um momento em que eu descobri os meus dons, né, eu descobri os meus temperamentos, e quando eu me deparei com o meu temperamento fleumático, né, essa questão de ser mais tímida, foi a pergunta que o Mauro fez, que eu comecei a perceber, de fato, os pontos positivos e os pontos negativos, né, como foi trazido aqui nos outros episódios. E porque eu disse lá no início que meus pais tiveram um papel fundamental, porque minha mãe ela é uma sanguínea. Eu lembro que, ainda na infância, assim, por ser uma criança muito tímida, eu cresci na igreja também, e eu lembro que tinha situações que minha mãe me apresentava para uma amiga. Olha, minha filha, fale com minha amiga, tá? Sorria, dê paz do Senhor. Minha mãe sempre foi assim, de orientar, minha filha. Sorria, fale. Então, acho que essa instrução da minha mãe, eu acho que sem ela perceber, ela acabou desenvolvendo essa questão da fala em mim. Porque uma coisa que a gente também falou no episódio é que a nossa família ela reflete o nosso temperamento também. Né? O nosso caráter ele é formado ainda na infância, e a gente se torna um adulto, né? Conforme tudo aquilo que a gente viveu. Até no próprio livro comenta muito sobre essa questão da influência da criação. Gente, isso é fato, né? É uma coisa que o autor fala, né, no livro Temperamentos Transformados, e isso é uma grande verdade, sabe? A nossa família influencia, sim, né? No nosso jeito de ser e tudo mais. Então, assim, eu creio, hoje, relembrando sobre temperamentos, a gente voltando com esse assunto, eu vejo que, de fato, a minha família ela teve um papel fundamental nesse processo. Então, eu acho que eu cresci uma fleumática assim, mais comunicativa, porque geralmente os fleumáticos não são comunicativos, mas por conta da minha mãe, especificamente. Minha mãe, como eu disse, minha mãe é sanguínea, muito falante, quem conhece minha mãe sabe. Um abraço para minha mãe, Graça, e Ademar, meu pai. Mas é isso, sabe? Então, assim, eu creio que foi muito da influência deles também. Inclusive, eu queria só acrescentar que, realmente, apesar de ser um sanguíneo, na minha família, lá em casa, comigo, meu pai e minha mãe, o fleumático ele é um temperamento comum a todos. E apesar às vezes não ser, às vezes ser o primário, às vezes ser o secundário, em geral ele é o mais comum, sabe? Então, você nota essa influência realmente da família, né? Da genética, é muito interessante isso, é muito real, com certeza. Sim, com certeza. E agora sim, vamos começar a esquentar aqui o clima, porque não tem como não falar do elefante aqui na sala, que é as consequências da quarentena, né? Vamos ser honestas. Sim. E apesar de certas características de se destacarem, né, dependendo do seu temperamento, tem algo que está afetando todo mundo, que é a questão da procrastinação, sabe? Sim. Daquela montanha-russa de motivação que vai e volta, e a gente inicia um projeto, mas não consegue terminar, quase virando um sanguíneo, sabe? Nem precisa cavar muito para saber que é impulsividade de sanguíneo. E eu queria saber se vocês têm algumas dicas sobre esse assunto, porque realmente é pertinente para todo mundo, né? Sim.
Eu acho assim que a questão da procrastinação, quase todas as pessoas passam por isso, né? Principalmente num momento como esse, da gente deixar as coisas para depois, não, daqui a pouco eu faço. E isso tem muito a ver com a indisciplina que nós normalmente temos, né? Essa indisciplina de achar que vamos fazer as coisas sempre como se fosse no automático, sabe? Mas tem coisas que a gente tem que levar mais vamos dizer assim, não na vontade, sabe? Aquela coisa de, tem que ser na força de vontade. Às vezes você não vai ter a vontade. E aí é nesse momento que você vai ter que ter aquilo bem estabelecido e dizer, eu vou fazer isso aqui porque eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, eu não alcanço aquele objetivo, eu não vou alcançar aquela meta, e enfim. Então, assim, uma das coisas que me ajuda muito, pelo menos, né, é traçar planos e metas, né, bem estabelecidas, para que eu possa, vamos dizer assim, sei lá, eu quero ler um livro em um mês. Eu quero ler esse livro aqui, ele tem, digamos, 400 páginas. Quantas páginas eu preciso ler por dia para chegar ao final do mês lendo esse livro? Não, nesse dia eu estou bem para baixo, assim, não estou com vontade de ler, minha cabeça está cheia já. Ok, mas aí vou ler pelo menos uma página, eu vou ler 2 páginas, porque pelo menos para deixar a mente fresca e amanhã eu voltar com todo o gás, sabe? Não deixar aquilo totalmente de lado, porque depois fica mais difícil você, como é que se diz? Dar continuidade. Se você deixar 1 dia, 2 dias, 3 dias aquilo ali, aquele projeto ou aquela ideia, sei lá, academia, atividade física, eu quero aprender a cozinhar igual a Ana Maria Braga, sei lá, eu quero ir para o MasterChef, enfim, seja qual for o seu objetivo. Eu preciso fazer uma prova que é super importante no final do ano, e agora eu acho que se eu estudar mais tarde, vai dar tempo. Mas acaba que, às vezes, você vai passar por uma emoção que você não precisaria, né? Então, assim, quanto antes a gente tomar esse senso de responsabilidade, que se não for eu quem fizer, quem é que vai fazer, né? Então, assim, é necessário muita disciplina e, às vezes, até um companheiro também nesse momento ajuda, porque aí você, digamos, que vai traçar, eu quero ir para a academia, mas quando você vai sozinho, às vezes fica difícil, né? Mas não, eu tenho aquele meu amigo, ou meu irmão, meu primo. Vai incentivar, e né? aí, tendo outra pessoa também ajuda, né, nessa questão da procrastinação. Eu tenho um amigo que tem dias que eu não quero treinar e aí ele vai e manda mensagem, mãe, agora fica a consciência de Deus, pesada, né? de Deus, que né? tem que fazer. Então, assim, às vezes foi combinado. ajuda também quando você tem outro parceiro, sabe, em momentos assim, para você vencer a procrastinação. Então, o que eu posso falar a respeito da procrastinação é assim, ter metas bem estabelecidas, algumas pessoas para te ajudar, né, também quanto a isso, tem dias que você vai acabar fazendo, mas o ideal é que isso não seja uma rotina. É interessante que essa questão da disciplina, ela é inteiramente atrelada aos hábitos, né? Então, aí entra a questão das metas. Se você tem metas para o dia e se você está sempre fazendo aquelas coisas naquela ordem, passa a se tornar automático, independente se é para o bem ou para o mal. E justamente essa questão dos amigos, eu particularmente fico com consciência super pesada. Às vezes eu não tenho um amigo, é uma coisa tão específica, eu vou lá e falo para minha mãe, ou então falo no meu quarto em voz alta, até eu ficar com consciência pesada, dizendo, não, falei que ia fazer, eu tenho que fazer agora. Não, com certeza, essa pandemia, especialmente sanguíneos como eu, todos nós enfrentamos dificuldades com procrastinação, com indisciplina e com inconstância muito forte. E sempre foi muito importante, eu observo nos momentos em que eu tive sucesso nos estudos, sucesso na vida, nesses 1 ano e meio que já se passou, que foram momentos em que eu tive metas, em que eu me organizei, em que eu pensei fora da caixa, eu realmente pensei algo que poderia funcionar, testei. E, principalmente, tive amigos, certo? Não só tive amigos muito próximos, realmente, no colégio, mas também tive meus pais, realmente foram muito importantes para me incentivar. Às vezes, batendo na mesma tecla há muito tempo e vai entrando na cabeça, vai entrando, você vai entendendo aquilo e aí dá certo um dia. É muito legal isso, é importante. Eu queria falar agora, aproveitando esse gancho da procrastinação, que muitas pessoas sentem dificuldade com sair da zona de conforto.
é muito importante para a evolução espiritual, para a conversa com o Espírito Santo, deixar de transformar, você dá o passo, não é? Dá o primeiro passo, embora não exista um passo a passo, mas como a gente pode realmente incentivar as pessoas a realmente romper com essa barreira da imobilidade? Realmente conseguirem trabalhar, pedir para o Espírito Santo trabalhar, deixarem o Espírito Santo trabalhar no coração. Às vezes a gente também tem essa dificuldade, a gente pede oportunidade porque fica com medo, né? Fica assim. Vocês têm alguma dica nessa questão, tipo assim, para perder o medo mesmo, de ir lá e fazer e ter essa confiança? Diz sim para tudo. É desse jeito, porque eu também, eu acho que a Amanda também deve ter sido assim. Você tem medo, e aí não, O vai ser medo, assim. gente, o medo ele é muito comum, né? Principalmente quando a gente enfrenta algo novo, sempre causa o temor, né? Porque tem isso, quando a gente vê algo novo na nossa frente, a gente fica com temor, olha, será que isso vai dar certo ou não? Né? E eu já fui questionada sobre essa pergunta, né, certa vez. Amanda, como é assim dizer sim, né? Como é dizer não? Assim, e na verdade, gente, eu vejo essa questão do medo, a gente precisa enfrentar, sabe? A gente precisa encarar isso, né? Realmente entender que nós temos nossas limitações, sim, porque eu sou diferente de você, Mauro, né? Assim como a Thaís é diferente de mim, do Lucas, todos nós somos diferentes, nós temos diferentes habilidades e dons, né? Deus trabalha em cima disso, mas eu creio que essa questão de lidar, né, principalmente vocês falam na questão do nosso compromisso com Deus, né, de como fazer para dizer sim, né? Então eu vejo que está muito atrelado a isso que o Lucas falou, né? De fato a gente tem que enfrentar, né? Porque se a gente não fizer, quem vai fazer por nós, né? É verdade. Para a gente viver a experiência do novo, nós precisamos dizer sim, né? Independente daquilo que se vai dar certo, se vai dar errado, nós precisamos confiar e saber que Deus é que age através de nós, né? Essa é a grande verdade. Eu, assim, ao longo toda a minha vida, ao longo dessa pandemia também, eu sofri muito com isso, assim, sabe? O medo. Porque eu cometi um erro e tudo bem, passa para frente, como minha mãe sempre disse. E meu pai também. No dia seguinte, eu cometo aquele erro de novo. Aí eu me sinto tentado, assim, a não me sentir mais capaz. Pronto, eu vou passar todos os dias naquele ciclo vicioso, eu vou errar nas mesmas coisas e não vai adiantar nada tentar. E isso é muito importante. Você não deixar ser dominado pelo medo, é você basicamente dizer, não, eu consigo. Tem até um versículo que fala sobre isso, você orar já acreditando que você vai receber. É verdade. Com fé, já. Querendo que você já recebeu, assim, tudo lhe será dado. Jesus fala isso na Bíblia. Exatamente. Então é muito importante isso. Amém. E aproveitando também um gancho que fleumática e colérica, né? Uma característica muito grande de vocês dois é não só ser sempre positivo, mas também ser bom-humorado, o que é literalmente o polo oposto ali do melancólico, e é algo que eu não sofro com, né, mau humor e tudo mais, mas eu sei que quando você está de mau humor, aquilo estraga o seu dia todo, você passa o dia todo assim com raiva, triste. Você tem alguma dica de como as pessoas que enfrentam, né, esse problema no dia a dia possam trabalhar sobre essa questão? Olha, a questão do humor tem questão hormonal, né? Tem questões do próprio dia, né? Como é que você está? Nem sempre você vai estar sorrindo para tudo, nem sempre você vai assim tá vendo passarinhos e olha que coisa linda, né? Tem dias que a gente tá num dia difícil mesmo, né? E a gente tem que entender que até mesmo nesses dias difíceis Deus também está presente, sabe? É isso que é importante, a gente se manter confiando em Deus, que Ele está nos mantendo, apesar de nós mesmos, sabe? Apesar de todas as dificuldades, apesar de você estar naquele dia, cara, eu não estou me suportando hoje, sabe? Estou muito chato hoje, mas eu creio que ainda assim, com as minhas imperfeições, Deus me aceita. Então, você deve continuar mantendo a sua vida de oração, sua vida de leitura bíblica, entendendo que dias assim vão acontecer, né? E ora, assim, tem dias que parece que tudo não, sei lá, o céu está meio cinza, né? E aí você vai só, sei lá, assistir uma pregação. Às vezes eu assisto uma pregação no meio do dia, ou então eu coloco alguns louvores que mexem comigo, sabe? Que mexem com o meu interior. Isso também, de vez em quando eu faço. Cara, o que é que está acontecendo comigo?
E aí eu, sabe, é como se eu voltasse para o centro de novo, opa. E aí você continua a caminhada, sabe? Tem momentos em que a gente está num momento difícil mesmo, um momento complicado, que eu acho que qualquer pessoa passa. É questão da própria humanidade, isso. Eu creio também, sabe, gente, que nós precisamos pedir a Deus, né, para cada dia nós sermos trabalhados nos nossos dons, né, nos nossos dons espirituais. Porque a palavra de Deus fala que nós precisamos nos revestir, né, de toda amabilidade, bondade. Então, os frutos do Espírito, eles precisam estar alinhados com o cristão, né? E eu creio que quando essa questão do bom humor que a Thaís falou, né? Como a gente lidar o tempo todo, estar todo o tempo contente, né? Nós precisamos estar satisfeitos no Senhor, né? Que independente de você, você vai acordar hoje, hoje eu tenho um dia intenso para viver, eu tenho várias coisas para fazer. Meu Deus, como é que eu vou lidar com tudo isso, né? Eu creio que nós precisamos, primeiramente, já começar o nosso dia orando, entregando ao Senhor. Senhor, abençoa este dia, né? Que esse dia seja uma bênção, que eu seja bênção onde eu estiver, né? Que independente do que acontecer, que o meu mau humor, então aquilo que esteja me atribulando, digamos assim, ele não venha afetar o outro, né? Eu tenho comigo muito essa preocupação. Tipo assim, eu tenho muito cuidado com o que eu vou falar. Isso é até uma característica muito fleumática, né? Eu tenho muito cuidado com o que eu vou falar, porque eu tenho um certo temor de como aquilo vai, digamos que, afetar diretamente uma pessoa. Porque a gente sabe que as nossas palavras, elas abençoam ou amaldiçoam. É verdade, né? é verdade. Então, nós precisamos estar cientes de que o Senhor é que nos dá toda a estratégia necessária, né, para lidar com as adversidades do nosso dia. Então, nós precisamos pedir a Deus todos os dias para Ele nos revestir, né, Com certeza. da armadura espiritual. Não com certeza. Isso é uma dificuldade que eu enfrento todo dia na minha vida, com certeza, que é essa inconstância das emoções. Eu acordo e tudo bem, vai dar certo. Eu tô muito bem, nossa. Mas aí acontece alguma coisa, não sei, alguma coisa dá errado, aí pronto, eu já fico de cara fechada, parece que é outro dia. Que mudou o dia, né? Isso, parece que mudou o dia. E o pior é que isso, eu tento não deixar isso acontecer, mas acontece de eu deixo passar isso para as pessoas. E eu fico, nossa, não podia ter feito isso, ela não tinha nada a ver. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas notam, né? Isso, nossa, eu fico chateado. Nossa, eu podia ter segurado isso, com certeza. Então, começar o dia com Deus é muito importante. Eu já tenho notado eu tenho algumas semanas eu venho tentando assim, já orar desde de manhã, sabe? Em vez de noite passar para amanhã, o devocional passar para amanhã, estou tentando fazer isso, dando transição, porque é muito importante você ter esse começo do dia com Deus. E você pensa já, o fruto do Espírito é o gozo, a paz, o amor, a longanimidade, a humildade, a mansidão, o domínio próprio, Gálatas 5, 22, 23, né? Sim. É muito importante. Então, Amém. assim, você já tem isso no coração. E procurar, como o Lucas falou, no meio de situações difíceis, coisas que te ajudem a realmente lembrar quem é o seu Deus, lembrar onde você está. É verdade. Então, músicas, assim, muito importante, músicas cristãs. Tem músicas que têm um impacto muito bom sobre você, muito importante. Conversar com seu pai, sua mãe, seu melhor amigo. Isso é muito importante. E eu creio que isso vai ajudando o seu dia a ser mais equilibrado. Eu procuro lembrar sempre nossa, a posição onde eu estou, sabe? Muita gente diz como eu sou privilegiado, sabe? A qual eu estou o dia em paz, eu posso dormir em paz, está tudo bem, não falta nada lá em casa, então agradeço muito a Deus por isso. Então, ter essa mentalidade sempre, procurando manter aquela alegria constante. É verdade. Mesmo, não se rende. Resiste às adversidades do dia. E até para quem tem um dia mais apertado, às vezes de manhã eu realmente não consigo, eu tô me arrumando, eu boto uma música, eu já me animo. Não importa o quão triste, com raiva eu acordar, se eu botar uma música animada, eu vou me animar também. A música ela influencia bastante junto com a oração. Sim, sim. Com certeza. E eu queria, por fim, muitas pessoas, queria falar sobre um assunto que muitas pessoas, assim, a gente já está falando sobre como tratar os temperamentos, que é muito importante, aprofundando sobre isso, mas muitas pessoas ainda sequer conseguiram se identificar. E, assim, o que a gente pode falar para essas pessoas que elas têm dificuldade de identificação do seu temperamento, especialmente porque elas podem ser meio que enganadas pela própria visão que elas têm, que pode ser um pouco diferente do que é, na verdade. Ela pode ser influenciada por um momento que ela está, tipo, alegre ou triste, ela pode ter uma visão diferente do temperamento dela. Como é que a gente pode ter uma visão bem fiel, assim, e descobrir para então começar a tratar sobre isso? Eu acho que ajuda também quando você tem, vamos dizer assim, ajuda de outras pessoas. Eu vou voltar a isso. Porque quando você
pede a opinião de outras pessoas, você, olha, fulano, eu acho que eu sou assim, mas as outras pessoas dizem, não, cara, isso não tem nada a ver contigo, sabe? Às vezes você tem uma percepção de si que as outras pessoas não estão tendo, assim. Então, assim, ou você está viajando, né? Ou você está viajando, porque normalmente se as outras pessoas estão observando seu comportamento, sua forma de ser, e você está tendo sei lá, um padrão de comportamento totalmente diferente, então, assim, não se encaixa. Às vezes acontece de você ter uma percepção errada de si mesmo, né? E aí é importante também perguntar para o seu melhor amigo, pessoas Tem que um são feedback externo, né? pessoas próximas, porque elas vão às vezes ter uma percepção de você melhor, sabe? Cara, olha como tu tratou aquela pessoa ali, eu acho que tu não deveria ter agido dessa forma, não. Verdade. Eu certeza. mesma me identificava como sanguínea, eu li, eu falei, nossa, eu sou sanguínea, com certeza, eu vi as qualidades, eu falei, não, eu sou sanguínea. Aí fui fazer um teste com uma amiga minha, ela falou assim, Thaís, não, tu é colérica, e ainda foi, assim, o máximo quase possível, assim, 2 ou 1 dos outros temperamentos, e o resto tudo colérico, e eu realmente não tive só. essa visão. Então, ajuda a outra pessoa, assim, em momentos assim, você ter uma outra avaliação. Eu confesso que no momento em que eu fiz o teste, eu ainda demorei um pouco a fazer o teste, e assim, foi muito interessante para mim descobrir sobre essa teoria dos 4 temperamentos, porque teve aquele primeiro momento, aquela live no Google Meet, e a gente, quando falaram aqueles 4 termos, eu fiquei, nossa, eu nunca tinha ouvido falar. Deixa eu ouvir. Porque assim, nossa... Algo completamente novo, né, Mauro? Nossa, e aí me foi reafirmada uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos dias. Sempre há o que aprender a mais. Sim. Então, esses nomes eu achei estranho. Nossa, tudo bem, eu vou procurar. Mas eu estava tão cheio de coisa e passou. Aí passou umas 2 semanas, aí o primeiro episódio veio se aproximando. Eu falei, quer saber, eu vou tentar. Vou pegar o teste e fazer. E aconteceu que meu pai e minha mãe estavam no mesmo quarto e a gente fez junto os testes de cada um deles. Foi muito legal. Muito então, bom. foi muito importante essa participação coletiva. Sim. A gente foi, você é isso. Não, você não é isso, não. Você é mais parecido com isso aqui, entendeu? Não, você está sendo duro demais. Você é assim, tipo, sabe? Foi muito interessante isso. E acabou que a gente tem um equilíbrio maior, porque é você e as pessoas, não é, ao seu redor, as pessoas que te conhecem. E eu tenho uma certa decisão ou uma certa dificuldade, assim, de realmente me definir, assim. Esse não é o primeiro teste de personalidade que eu já fiz. E eu já notava essa dificuldade em encontrar, assim, não sabia escolher. E foi muito importante, realmente, ter a participação da minha família, meus amigos, foi muito importante. Sim, e é muito bom vocês dois aqui, né, estarem compartilhando isso, né, para quem está nos assistindo também, porque a gente consegue ter essa dimensão de o quanto falar sobre temperamentos foi importante, né? Foi importante para vocês que fazem parte aqui da juventude da nossa igreja, né? Para quem está nos assistindo também, creio que tenha sido abençoador falar sobre temperamentos, né? Creio que muitos se identificaram, se descobriram, né? E hoje, gente, eu acho que o tempo já está se esgotando, na verdade já se esgotou. E nós queremos agradecer vocês, né? Obrigado por nos ter colocado aqui na posição de entrevistados, né? Porque a ideia, gente, eu compartilhar aqui que a ideia foi deles, viu? Foi. Primeiramente, a gente queria fazer a entrevista com eles, aí eles trouxeram esse contraponto. Por que não vocês, né? E a gente topou estar aqui. Nos colocaram contra a parede. É verdade. Eu que agradeço Mas foi assim, ótimo. pela oportunidade mesmo, também vocês toparem a ideia. Eu pensei que nem ia rolar, porque Eu lembro, é bem o Thaís falou. oposto, né? Mas eu que Sim. agradeço assim, pela oportunidade de estar aqui, de fazer essa pergunta com vocês, né? E ser mudada, ser transformada junto, abençoada com Amém, testemunhos. amém. Glória a Deus. Foi a Thaís que sugeriu e eu, de primeira... Não, será que Achou não, estranho? Achei estranho assim, porque será que não é o Lucas e a Amanda sabem das coisas, não é que... eles são os líderes, será que não é o mais adequado fazer como eles fizeram? Mas aí depois, pensando bem, a Thaís explicou, não, faz sentido, essa é uma boa Fez ideia. É que eu sou muito sentido. afrontosa. Aí, pra mim, eu já falei, não. Ninguém vamos fazer percebeu, Thaís. Ninguém percebeu. Ousada. Amém, gente. Que Amém. bom. Então, a gente se despede aqui, né? Muito obrigado a você que nos assistiu em toda essa série sobre temperamentos. A gente logo mais vai tratar de outro assunto. A gente não vai falar agora, mas acompanhe os canais da igreja, o Adolis TC, né? Sigam em @AdolisTC. E aí a gente vai se comunicando e vamos trazer sempre conteúdos bacanas para vocês. Então,
É isso que eu quero dizer. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. E desde já também lembrar o pessoal que está aqui em casa, né, que está nos assistindo, que nós vamos fazer um intervalo de uma semana, né, Lucas? Até começar a próxima série, que é importante a gente comunicar isso, né? Porque talvez muitos esperem no próximo sábado a gente estar aqui, mas nós vamos dar esse intervalo, né? Então nós queremos comunicar isso a você, tá? E agradecer mais uma vez por estar aqui assistindo e sendo edificado e abençoado. E não se esqueça que nós queremos conectar você à nossa igreja. Até mais, pessoal. Até mais, gente. Tchau, Ao tchau. Senhor. Tchau, tchau. Tchau.